Oi gente, boa noite, meu nome é Júlia, tô junto com a Nathalie aqui. Acho que vocês já conhecem a gente, já nos apresentamos, mas a gente é da equipe do Save ECMO. Semana passada fizemos uma enquete para ver que tema da enfermagem vocês mais gostariam para essa aulinha, mais um bate-papo do que uma aulinha. E o que venceu foi o manejo diário da ECMO pela equipe da enfermagem. Primeiro acho importante falar um pouquinho do circuito, só para todo mundo ficar um pouco mais familiarizado com os termos que a gente está usando, o que a gente está procurando e onde. Então, só para dar uma pincelada, primeiro eu vou falar de um circuito de ECMO veno-venosa, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. E mais pra frente, em outras aulas, enfim, a gente fala da veno-arterial, que é um pouquinho mais complexa. Então, da veno-venosa, sempre são as duas cânulas, né? Uma cânula de drenagem, que sai do corpo do paciente com o sangue pobre em oxigênio, rico em cálice carbônico, e uma cânula de retorno, que volta com o sangue oxigenado para o paciente, né? Fazendo a função de um pulmão. Então, a cânula de drenagem, né? Geralmente fica alocada na veia femoral. Essa primeira parte do circuito, que é o que fica entre o paciente e a bomba, é uma zona de pressão bem negativa. Qual que é a função dessa bomba, né? Ela gera uma pressão negativa com base nas rotações dela para conseguir puxar o sangue do paciente para o circuito da ECMO. Então, essa bomba tem rotações por minuto, que são ajustadas por nós, e quanto maior a rotação por minuto, maior a pressão negativa que ela gera e mais sangue, fluxo de sangue, ela consegue puxar, né? A gente tem o costume de falar que é uma zona um pouco mais perigosa de se manipular, tanto pela enfermagem quanto pelos médicos, porque é uma zona de pressão negativa, né? Então, mesmo que ela tenha o pigtail com a torneirinha, que dá para coletar exames, dá para infundir fluidos, é perigoso porque pode ocorrer entrada de ar no circuito. Então, geralmente, o que a gente faz nesse local entre paciente e bomba é aferir pressão de membrana, tá? Logo depois desse primeiro pedaço, né, desse primeiro trajeto tem a bomba, né? A bomba são as rotações por minuto que geram pra gente o fluxo de sangue da ECMO. Passada a bomba, que tem geralmente um fluxômetro acoplado, depende do modelo da ECMO ou não, tem a zona que a gente chama de zona de segurança, que é uma zona entre a bomba e a membrana de oxigênio. Nessa zona, geralmente, é onde infunde medicação, de onde coleta exames, faz heparina, liga circuito de diálise. E geralmente ficam dois pigtails, né, Nath? Porque é uma zona de bastante manuseio, tá? Nessa zona também tem um local nesse pigtail a gente geralmente acopla um sensor para aferir pressão pré-oxigenador. E logo em sequência vem o oxigenador. O oxigenador é a gente chama de membrana, né? Membrana da ECMO. Tem acoplado a ele o blend, que são os gases que a gente entrega para a ECMO, né? Tem tanto o ar comprimido que é entregue, quanto a fração de inspiração de oxigênio, que é o CO2 que a gente escolhe para o doente. Na membrana entra o ar para oxigenar e sai o CO2. É na membrana que ocorrem as trocas gasosas, basicamente. Pós-membrana já é todo o circuito de retorno para o paciente, que é o sangue já oxigenado. Tem também o pigtail, onde a gente consegue colocar torneiras e faz também um sensor de pressão, porque é muito importante para a gente fazer a avaliação de pressão pré-membrana e pós-membrana para avaliar o funcionamento da membrana oxigenadora em si, tá? Basicamente, depois disso, é a cânula de retorno que volta o sangue oxigenado para o paciente. Exatamente. Lembrando que nesses pigtails, que são conectados no circuito da ECMO, para que a gente consiga aferir as pressões dentro desse circuito, eles ficam conectados em um transdutor de pressão, igual aqueles transdutores de pressão arterial invasiva. Então, eles ficam insuflados a 300 milímetros de mercúrio, exatamente, gerando uma pressão para que esse sangue, né, do circuito não volte para o nosso componente. Nesses transdutores é que a gente consegue fazer a aferição das nossas pressões. Então, a gente tem pressão de acesso, né, que é a nossa pressão negativa dentro do nosso circuito. A gente tem a nossa pressão pré-membrana e a nossa pressão pós-membrana. Lembrando que quando a gente tem essas duas pressões, a pré-membrana e a pós-membrana, eu faço a negativação dessas duas e dentro desse parâmetro eu consigo o valor da minha pressão transmembrana.
É lá que a gente consegue ver dentro dessas pressões também se a nossa membrana ela já está muito saturada, se eu estou conseguindo demandar dentro desse circuito, né, dentro dessa membrana, para o meu paciente o que ele está necessitando no momento. E assim, não tem um número muito certo para falar desse gradiente de pressão, porque cada marca tem uma pressão de membrana diferente, né? Exato. Então, geralmente depende do fabricante, mas o importante é saber que no sensor de pressão, naquela zona mais de perigo que a gente falou, é para ver quão negativa está a pressão, né, que suga o sangue, e nas duas entre o oxigenador para saber como que está a função do oxigenador em si. Exato. Na membrana em si, a gente tem também um aquecedor acoplado. É lá que a gente consegue mandar um sangue mais aquecido para o nosso paciente. Ou às vezes resfriado, né? Ou mais resfriado, exatamente, para o nosso paciente. A gente faz o controle desse aquecedor, né? Nós da enfermagem também é de nossa responsabilidade aferir o sensor de água desse aquecedor. E junto com a equipe multi, né, saber o que a gente vai mandar para o nosso paciente, se é um sangue mais quente, se é um sangue mais frio. Acho que em alguns posts anteriores foi falado a função mais específica de cada um desses componentes, né? Seja da bomba, seja do oxigenador, vocês dão uma olhadinha lá, senão a gente vai acabar se estendendo muito aqui. Mas basicamente, a bomba, fluxo de sangue, né? Rotações por minuto, fluxo de sangue, o oxigenador, oxigenação do sangue e retirada de CO2. Basicamente é isso para devolver um sangue oxigenado para o paciente, tá? Isso na vena venosa. Lembrando então que nesse caso, nessa configuração de canulação que a gente fez, saiu da femoral e vai voltar na jugular, tá? Direto para o átrio direito do paciente e aí seguir o caminho adiante. Vamos lá. Agora que a gente falou um pouquinho do circuito, quero que vocês imaginem já um paciente canulado no leito de UTI e a enfermagem chegando para fazer a inspeção diária da ECMO, né? Então a Nath vai falar pra gente um pouquinho do dia a dia, do que é o que ela faz e o que o pessoal da enfermagem tem que ter de cuidado com a ECMO. São diversos pontos de atenção, né? Mas acho que a gente separou alguns que são mais importantes para ficar atento. E a gente vai esmiuçar devagarzinho aqui com vocês. Exatamente. Dentro dessa assistência, então, primeiramente a gente segue com o nosso exame físico, certo? No leito de UTI, né, no paciente com assistência em ECMO, a gente não deixa de lado o nosso exame físico, ele é extremamente importante na nossa avaliação do paciente. Essa avaliação do exame físico, ele consiste, né, em céfalo-caudal também. Então, eu faço a avaliação e inspeção primeiro da minha pupila, níveis de sedação. Normalmente, o paciente que ele está em assistência em ECMO, normalmente ele está curabilizado, né, bloqueado. E eu preciso saber se esse bloqueio, se essa sedação, ela está sendo efetiva para esse paciente, né? Se o que eu estou mandando para ele tanto quanto a analgesia, tanto quanto o bloqueio estão sendo efetivos para ele. No meu exame físico respiratório, eu consigo enxergar a minha ventilação mecânica, né? É uma ventilação mais protetora. Então, até mesmo porque todo o suporte hemodinâmico que eu estou dando para o meu paciente a nível pulmonar, ele está condicionado à ECMO, né? Então a minha ventilação ela fica mais protetora e eu preciso entender esse parâmetro, se essa ventilação está sendo eficaz para o meu paciente. Na nossa hemodinâmica eu consigo ver as drogas vasoativas que esse paciente está recebendo, se estão invasões que para ele estejam adequadas. Na minha perfusão de membros também, como eu tenho uma canulação periférica, né, porque eu tenho uma canulação em veia femoral, eu preciso sempre avaliar essa condição de membros, né? Se a minha perfusão ela está adequada, se a perfusão do membro que está canulado também está adequada. Diurese, que é extremamente importante também. Alguns pacientes nesse contexto, né, nessa invasão que é a ECMO, em si, eles acabam apresentando algumas alterações de função renal. Uma delas muito grande, com bastante frequência, é a rabdomiólise. Então eu preciso ter sinais, né, eu tenho sinais muitas vezes dessa rabdomiólise na minha diurese.
Então, eu consigo verificar se eu tenho um nível de diurese adequado, se eu tenho uma coloração adequada também naquele paciente que está em assistência. Nos sítios de punções, eu sempre avalio os meus curativos, né? Primeiramente, se os meus curativos eles estão íntegros, se estão limpos, se eu preciso fazer essa troca, realizar essa troca. Todo momento na troca desse curativo eu preciso saber do meu sítio de punções. Se esse sítio de punção, se ele apresenta algum hematoma, algum sangramento no local, porque a gente tem que lembrar que esse paciente está anticoagulado o tempo todo. Então, com essa anticoagulação contínua, né, no meu paciente, essa eternização contínua, eu posso ter sim sangramentos nesses sítios de punção, né? E como que eu faço o controle disso? Normalmente, né, alguns cirurgiões, nas cânulas, eles acabam colocando um meso também, que eles fixam na pele mesmo, com ponto, um dispositivo que ele segura mais essa cânula, né? Só que isso é de instituição também para instituição. Tem alguns que a gente faz aquele meso manual mesmo, até mesmo para que a gente não fique com aquele circuito pesado, né, no paciente. É até importante checar se não está exteriorizando, né? Exatamente. Então, todo esse nível de exteriorização da cânula, ou até mesmo se o ponto, né, da minha canulação está íntegra, se ele está adequado também, é uma visualização nossa da enfermagem para que a gente tenha essa comunicação efetiva com a nossa equipe multidisciplinar. No nosso circuito em si, a gente deve sempre lembrar que no leito de ECMO a gente tem que ter a nossa lanterna e as nossas pinças fortes. Essas pinças, né, elas são extremamente necessárias dentro do leito da ECMO, justamente para que se ocorra algum tipo de intercorrência, então para que a gente clampeie o mais rápido possível e consiga evitar essa entrada de ar no paciente, né? Essa embolia que acaba muitas das vezes sendo fatal. Acho que sempre lembrar também que o primeiro local que a gente clampeia é o paciente, né? A cânula de retorno antes da cânula de drenagem, para impedir que o sistema leve para o paciente qualquer que seja a intercorrência que tenha acontecido, desde uma decanulação, trombo, entrada de ar. Então sempre uma pinça forte, geralmente a Nath deixa 4 ou 6 pinças fortes, e sempre lembrar de clampear primeiro a cânula de retorno para o paciente. Exato, essa cânula de retorno é aquela que ela está mais rica em oxigênio, né? Como se fosse a nossa cânula arterial. Como a gente tem esse fluxo direto para o nosso paciente e um fluxo contínuo, né, para ele, quando a gente faz esse bloqueio com a nossa pinça e diminui a rotação, aí faz o bloqueio também da cânula venosa, a gente consegue ali manusear esse ar que possa ter entrado no nosso circuito. A gente vai marcar uma aula, né, Nath, para falar sobre intercorrências na ECMO, decanulação, entrada de ar no circuito, senão a gente vai acabar se estendendo muito aqui. Mas basicamente, só para ter uma ideia de como funciona essa inspeção toda do circuito. Então, as pinças e a lanterna, né, que a Nath vai até falar agora, que a lanterna é importante tanto para o médico quanto para o enfermeiro, assim, é uma avaliação que tem que partir dos dois, né, então sempre que a gente chega para avaliar o circuito de ECMO tem que estar com a lanterninha, e é uma busca ativa de trombo e coágulo pelo circuito, então desde a cânula de drenagem até a parte da bomba, avaliar bem a bomba, seguir na cânula, no oxigenador tem que ver as duas membranas, né? Exato. Se tem coágulo ou não tem, seguir o caminho todo procurando por alguma alteração. Às vezes pode ter alteração também por dobra, né? Então, o paciente em ECMO está com diversas bombas ligadas, monitorização, às vezes hemodiálise, arrasta aqui um pouco o console da ECMO para avaliar o paciente, e o console fica em cima de alguma parte, dobra, faz tipo um kicking, e aí você não sabe por que as coisas estão erradas. Então a inspeção do circuito envolve tudo isso, envolve ver a parte das conexões, ver se tem trombo, ver se tem ar, ver se está dobrando em algum pedaço, se tem alguma coisa solta. Isso é a primeira coisa que você tem que chegar e fazer no paciente, né? Exatamente. Essa inspeção ela tem que ser vigorosa, né? E varia muito de instituição para instituição, de acordo com o protocolo institucional adquirido para o setor em si.
Nessa avaliação com a lanterna, então, normalmente no nosso folhão de enfermagem, a gente tem como descrever, desenhar esses trombos e esses coágulos que a gente está visualizando no nosso circuito. E é importante essa avaliação e esse registro para que a gente saiba se esse coágulo aumentou, se ele diminuiu, se ele sumiu, se ele foi para algum outro lugar, se ele está na cânula, se ele está na membrana. Então, é extremamente importante essa avaliação com a nossa avaliação minuciosa com a lanterna. Principalmente os coágulos no oxigenador vão, com o passar do tempo, fazendo com que esse oxigenador perca a função, né? Então, uma coisa até que a gente ia falar depois era de avaliar sempre a cor das cânulas, né? Porque, teoricamente, você tem um sangue rico, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, e um sangue rico em O2, eles têm colorações diferentes. Fica um pouco mais vermelho claro, um vermelho mais escuro. Às vezes, uma coisa muito importante na inspeção do circuito também é ver a cor das cânulas. Então, se você percebe que as duas cânulas estão da mesma cor, no caso seria um vermelho um pouco mais escuro, pode ser uma falha no oxigenador por um trombo, um coágulo, uma falha no oxigenador por tempo. Então, sempre, além de procurar alterações no circuito, olhar a cor da cânula, né? Ver se está certinho o vermelho com o vermelho um pouquinho mais claro. Exatamente, até mesmo porque às vezes, né, a gente pode falhar nesse controle, né, que ele é mais minucioso, e aí não ver, por exemplo, que a demanda de O2 que eu estou oferecendo ali para a minha membrana, né. Então já aconteceu, eu já vivenciei isso, de às vezes você até chamar uma equipe da ECMO dizendo que aquela ECMO podia estar recirculando ou algo do tipo, e não, era falha mesmo ali do O2, então uma falha geral, né, é o famoso queijo suíço. Então a gente tem que ter essa avaliação bem firme no nosso dia a dia da ECMO. Até mesmo quando a gente encontra chicoteamentos, né? Quando a gente fala de chicoteamento no circuito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando o paciente está em assistência em ECMO é a hipovolemia, né? Poxa, tá batendo, a cânula tá batendo, então ele batendo seco. Exato, então ele tá, né, nossa cava não tá legal, não tá, então a primeira coisa que a gente pensa mesmo é na hipovolemia. E às vezes não. Né? Às vezes a gente muitas vezes ali, não é o caso. Exatamente, muitas das vezes a gente, como a Júlia disse, a gente está com kick ali na nossa cânula, alguma coisa externa está acontecendo que não é relacionada à hemodinâmica em si do paciente, sabe? Então é importante que o enfermeiro ele tenha esse protagonismo, ele entenda a sua função dentro do que ele vai exercer dentro da ECMO, o que ele busca e o que ele espera, né? O que ele espera daquele doente, o que ele espera daquele circuito, o que ele entende do circuito, o que o circuito está mandando para o meu paciente, o que ele está me devolvendo, né? Exatamente. Então é bacana que a gente também tenha essa orientação em relação ao exame laboratorial. Muitas das instituições a gente consegue fazer uma coleta de gaso pré-membrana, pós-membrana e do paciente. Até mesmo porque para que a gente consiga equiparar esses valores, né? Se o que eu estou tirando do meu paciente, junto na minha membrana e o do meu paciente, se está efetivo essa troca gasosa. Essa troca, exatamente. Então, o que eu estou tirando do meu paciente, eu vou ter um tipo de gaso, né? Então, aquela gaso vai ser uma gaso do que eu estou retirando do meu paciente. A gaso da minha membrana, eu vou conseguir ver até mesmo se essa membrana está em falência, se ela está efetiva, se ela está conseguindo mandar o aporte que a gente, junto com a equipe, né, que nós denominamos para aquele paciente, e se o paciente está respondendo, aquela gaso do paciente, se ele está respondendo a toda essa terapia que está instituída para ele. Nesse folhão de controle, né, como eu disse, a gente tem protocolos institucionais, então cada um varia. A gente consegue anotar, né, esses parâmetros de gás, esses parâmetros laboratoriais, que é muito importante, como hemograma, para a gente saber se o paciente também não está perdendo sangue, né? Hemólise, né? Às vezes você aumenta muito o fluxo, né? O fluxo de sangue, aumenta as rotações
aumentando o fluxo de sangue, é um turbilhonamento mais rápido, né? Então tem maior chance de hemolizar. Então é uma das coisas que tem que sempre ficar de olho nos parâmetros de hemólise. Exatamente. E aí esse registro no folhão, ele é fundamental para a nossa assistência segura do nosso paciente em ECMO. Meu paciente que vê a parte da anticoagulação, né? Até a gente falou de um artigo que estudos mais recentes mostrando se vale a pena ou não anticoagular o paciente em ECMO, alguns não anticoagulam, mas falando dos que anticoagulam, tem que estar sempre de olho nessa parte. Então, parte de hemólise tem que estar de olho, parte de anticoagulação, parte das gasometrias, tudo isso é muito importante da gente estar anotando nesses folhões para passar para o plantão na frente também, né? Porque passar esse conhecimento para frente, né, do status do paciente para frente, ajuda a não ter perda de informações no meio do caminho, né? Exatamente, é por isso que o registro, muitas das vezes, a gente consegue realizá-lo, né, a cada 1 hora. Então, a rotação por minuto que está estipulado para aquele paciente, o fluxo sanguíneo que ele me devolve, porque é um fluxo variável, o meu sweep, né, quanto que ele está, de acordo com esse sweep, a minha gás, ela está ok, ela está respondendo, eu estou conseguindo lavar o meu CO2. Então, são todas as informações que são coletadas durante todo o nosso plantão assistencial intensivista na ECMO, né? Até mesmo porque quando a gente faz, eu conheço até um enfermeiro que quando ele dá aula, ele conversa bastante, é uma coisa que fica bastante na nossa cabeça, né? A ECMO, ela não é joystick. Então, não é qualquer um que entra lá dentro da ECMO e baixa fluxo, baixa a rotação, mas está batendo cano, então eu vou baixar um pouco a rotação, eu vou aumentar um pouco aqui o sweep, eu vou expurgar minha membrana. Então, a equipe de enfermagem, junto com a equipe múltipla, a gente precisa estar muito alinhado, com uma comunicação extremamente em alça fechada, justamente por isso. Para que essas pequenas coisas não aconteçam e não efetivem, né, o cuidado que a gente está tendo com aquele paciente. E se caso aconteçam também, saber exatamente o que pode estar acontecendo e por etapas você excluindo até chegar, né, no qual que é o real problema, tem que ter tudo isso bem esquematizado na cabeça. Exatamente. Inclusive, um dos motivos da gente fazer esse Instagram, tanto para a enfermagem quanto para os médicos, é porque a gente percebeu uma carência nesse quesito de ECMO ser alguma coisa que a pessoa não sabe nem começar a falar para que serve, como funciona, muito menos os problemas que vêm junto, né? Então eu acho que, falando um pouco do básico que a gente falou hoje, já ajuda a ter uma ideia do dia a dia da enfermagem, mas do dia a dia médico também, porque tudo que a Nath falou são coisas que a equipe médica tem que saber também, porque juntos, uma equipe em alça fechada consegue tomar uma decisão melhor na hora da intercorrência, né? Então você está sempre preparado para o pior que pode acontecer no circuito para saber resolver. Exatamente, e nesse contexto também, quando a gente está com uma ECMO na UTI e a gente está conseguindo efetivar essa assistência, né? Esse paciente ele está respondendo para a gente de uma forma positiva, bacana, a gente consegue rodar tranquilamente um plantão, assim, melhor dizendo. Só que se acontece algum tipo de intercorrência dentro desse paciente em assistência em ECMO, é catástrofe. Então a gente tem que estar muito bem treinado, a gente tem que estar muito bem entendido sobre o nosso papel. Como sempre eu falo, né, sendo protagonista do nosso cuidado e do que a gente tem a oferecer para aquele paciente, o que eu vou fazer para aquele paciente, né? Então, daquele momento, né, que a gente avalia um paciente que está tranquilo em ECMO, eu já estou imaginando tudo que pode acontecer em outro contexto e o que eu vou fazer para que a gente consiga finalizar esse quadro da melhor forma possível, né? Porque é esse o intuito, né? Exatamente. Gente, hoje foi só um bate-papo, né, para começar as aulinhas tanto para os médicos quanto para o pessoal da enfermagem, que a gente acha que é bem importante. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, a gente vai deixar esse vídeo no YouTube, não vai ser no formato de live dessa vez, a gente vai variando para ver qual é a melhor forma de conversar com vocês. E se tiver alguma sugestão que vocês achem que tenham faltado aqui pra gente falar, fiquem à vontade, mandem stories, eu vou deixar uma caixinha de perguntas também.
depois que for ao ar no YouTube, para vocês perguntarem o que quiserem. E a gente tá aqui para continuar tentando levar a ECMO para vocês de uma forma mais leve. É isso, lembrando que isso foi apenas alguns controles básicos que a gente tem dentro da ECMO. Tem muita coisa ainda a ser discutida, tem muita coisa a ser falada, tem muita coisa que a gente vai conseguir agregar para vocês durante esse processo. Então, e é muito repetição também, né? Exatamente. A gente não espera que logo de primeira fique tudo claro na cabeça, né? Tem que visualizar o circuito, tem que talvez ter visto alguma vez na vida, né? Mas só para vocês terem uma ideia do dia a dia da enfermagem em relação a ECMO. Exato, uma noção um pouco mais básica. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Até.